falar mais. Olá, começa agora o programa Mercado Futuro. Nós estamos num bate-papo aqui que eu nem me preparei, mas boa tarde. Hoje é dia 12 de setembro de 2014 e eu já vou começar a entrevista porque o entrevistado vocês não vão querer que eu acabe o programa porque ele é muito bom. É um ícone e não é só do agronegócio, ele é um dos mais influentes empresários brasileiros. Quando eu digo isso de uma maneira geral é porque foi 3 anos seguidos presidente da AgriShow, ele é um industrial, um agricultor também, se é que eu posso chamar de agricultor. E o que eu gostaria de conversar com ele, quando eu posso conversar sobre qualquer assunto, mas eu gostaria principalmente de conversar um pouco de economia e de energia. Mas vamos apresentar, não apresentar não, porque ele todo mundo conhece. É o Dr. Maurílio Biagi. Boa tarde, muito obrigado pela Boa sua tarde, presença. prazer enorme estar aqui com você. É Você uma sabe, honra recebê-lo. eu que tenho um prazer. Pena que eu tenho vindo muito pouco aqui, mas eu é, gosto muito quando eu venho aqui. Também eu é que tenho sido econômico nos telefonemas, vou começar a procurar mais, né? Estou às Aí. suas ordens sempre. Obrigado. Maurílio, eu tenho... Aliás, você pode me chamar de agricultor, que eu tenho muito Pode. orgulho. Tenho muito orgulho Agricultor. disso. Eu leio eventualmente do jornal que o setor de açúcar e álcool diminuiu não sei quantos por cento. Diminuiu. A minha pergunta é a seguinte, vai acabar o setor de Não sei etanol por no que Brasil? você sempre me pergunta esse negócio de etanol, você está entendendo? É engraçado isso. Você sabe que... Você não produz etanol, né? Não, ainda produzo. Sou um pequeno produtor em Minas, tá? Ainda produzo um pouco. Sou sócio de uma pequena usina que está fazendo a 4ª safra esse ano. Mas você sabe que fecharam 70 unidades industriais desde 2008 até agora. Depois eu te mando a relação, né, das usinas fechadas. Usinas e semi-usinas que fecharam durante esse período. O setor vai indo muito mal. Quem está hibernado, digamos assim, está conseguindo sobreviver desde que não tivesse nenhum endividamento. As empresas que investiram, que acreditaram nisso, que acreditaram nessa energia renovável, que acreditaram na conversa do governo, etc., e que se endividaram, que foram buscar financiamento, etc., essas empresas estão apertadas. Independente de ser multinacional, de ser nacional, de ser grande, de ser pequena, todas essas empresas estão apertadas por uma política energética que foi feita por esse governo, que é uma política energética que deu resultados extraordinários, né? A gente não pode negar de que a Petrobras hoje vale metade do que valia. Por quê? Não sei. Né? Um problema que não é meu, e nem eu estou preocupado com isso, sinceramente, você está entendendo? Mas isso é uma realidade, é um fato, né? Que virou um centro de arrecadação, né? Quer dizer, hoje é um centro de arrecadação importante, né? Que arrecada dinheiro para todo esse esquema e sistema que tem, tá no Brasil todo, né? Você pega o sistema elétrico, né? Você pega o sistema elétrico que foi basicamente também completamente desarranjado, né? Nós temos que nos preparar para pagar uma conta grande de energia. Essa conta está sendo lastreada, né? Essa conta está sendo lastreada, está sendo criada, né? E ela já está grande, né? E essa conta alguém tem que pagar, ou o Tesouro Nacional paga, né? Como tem sido o costume, né? Ou nós, consumidores, vamos pagar. Eu acho mais justo que a gente pague, porque quem não sabe votar tem que pagar. Né? Tá certo. Muito bem. Já foi anunciado que vai vir um aumento Vai vir. Na área de energia, gasolina, essa coisa toda, tem que também que haver um ajuste também, porque você pega uma companhia como a Petrobras, nem a Petrobras, com todas as outras receitas que ela tem, com todos os outros produtos que foram ajustados e reajustados, etc., ela tem necessidade de reajustar também. Então, o setor de etanol não tem nenhum desses recursos. Ele vive de produzir, ele vive de plantar, de colher, de industrializar e de vender, basicamente de acordo com normas e regras feitas pelo governo. Então, esse setor basicamente está em liquidação. Ele está indo muito mal. Você pega grandes companhias que investiram nesse setor, eu não vou citar nomes aqui porque não é o caso, mas tem companhias ótimas, companhias boas, nacionais, internacionais, que investiram nesse setor e também estão na mesma situação. Perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Ou seja, precisa mudar então.
Ponto. Não, depende do objetivo. Se for para liquidar o setor, é só continuar do jeito que está. Se quiser preservar, tem que mudar, não tem solução. É tão simples quanto isso. E o setor pode fazer alguma coisa? Ir lá no governo e falar, queremos isso, isso, isso? O setor devia estar fazendo uma força muito maior do que a que ele está fazendo. Uma certo. Força política, uma força, você está entendendo? Eu vejo notícias que o setor até contribuiu, né, financeiramente. Eu li outro dia, né, é interessante isso, eu achei. Né, eu não entendo mais nada, Antônio. Vamos embora. O Maurílio está irônico hoje. Não, não é isso. Isso não é ironia, isso é ser realista, você está entendendo? E correr o risco de falar aquilo que a maioria das pessoas não falam, né? Eu posso te perguntar uma questão Pode perguntar o que você quiser. Interessante. Imagine. Você sabe que eu passei algum período de angústia. É verdade, estou te falando pessoalmente. Quando saiu no jornal, você tinha sido convidado para entrar na vida política, eu falei, mas o Maurílio não vai fazer isso, ele está tão bem com o empresário. Sabe que eu passei alguns dias, eu e uns amigos teus, que você sabe quem são, um deles é o Gera, o popular geral. Você sabe que nós aplaudimos quando você desistiu? Não, é fácil, a maioria dos meus amigos sabe disso. Eu fui convidado, recebi um convite, fiquei honrado com o convite, tá entendendo? E pedi um tempo para pensar. Nesse tempo que eu pedi para pensar, que era para ficar entre as pessoas só que tinham conversado, que tinham me convidado, essa notícia vazou. Então eu aguardei, né, para poder conversar com as pessoas que me convidaram juntas, para poder agradecer e dizer que eu não podia aceitar. E não aceitei por uma série de razões enormes, uma série de razões de saúde, de idade, de uma série de razões, e por ter a consciência, ter a autocrítica de que eu não seria um bom político, eu não tenho o DNA político, né? Então, por isso é que eu recusei. Ok, está bem explicado. Na situação política que vivemos, a gente acha que está em campanha, não deve falar nome de político e tal. Mas, por exemplo, se você pegar os 3 candidatos que estão aí, os 3 com melhores intenções de votos, você acha que em alguma das propostas deles existe alguma coisa objetiva para o setor de açúcar e álcool? Sem citar nomes, você deve Não, ter. eu não vejo nenhuma proposta objetiva em todas as candidaturas, né? Um dos candidatos é o candidato do agronegócio. Com certeza ele conhece isso, ele poderá, com certeza haverão mudanças. Outro candidato agora prometeu mudanças, né? E outro candidato, que é a atual presidenta, não prometeu nada, né? Que está sendo coerente com a linha que ela vem atuando, né? Já não pode criticar. Então, para haver mudanças para o setor, precisa haver mudança de governo. O Maurílio, hoje tem, acho que um artigo no Valor Econômico dizendo que tem havendo uma empresa americana para produzir biodiesel de milho no Mato Grosso e Goiás. Eu super Não, eu bem-vindo. estou te perguntando porque o que está aí, o arcabouço econômico, não me parece atraente para produzir nada que não seja petróleo, né? Eu tenho visto isso, tenho lido, tenho tomado ciência disso. Eu acho essa ideia de você fazer essa produção mista de etanol de cana mais etanol de milho, um se produz em épocas diferentes, um se produz na entre-safra do outro, tá? Eu acho a ideia ótima e acho que é uma ideia que pode prosperar se o setor prosperar. Vejo etanol de segunda geração também, que eu acho ótimo, que tá aí, tem investimentos, tem gente fazendo, tem gente que está apostando nisso. Também ele só vai ser bem sucedido se efetivamente o sistema prosperar. No sistema que nós estamos, como nós estamos, quer dizer, no status nosso, nenhum dessas novidades, digamos assim, vamos chamar assim, prosperarão, porque elas são todas complementares. Isso. Elas não são, são todas complementares. Eu vou te pedir um intervalinho agora, mas outro dia eu conversei, você deve conhecer com certeza, a Tatiana, que mexe numa empresa chamada Next Step,
eles estão desenvolvendo um sorgo para produção de álcool. Eu também acho que faz parte Também faz disso parte que você está dizendo. desse mix. É um mix, Para você ter uma ideia, eu fiz essa experiência, moí sorgo na década final dos anos 70, os anos 80. Eu industrializei sorgo lá na Santa Elisa para fazer essa experiência. E aí o sorgo é um pouco diferente. O sorgo ele entra mais ou menos na mesma época, ele é para você moer em fevereiro, março, janeiro. Então é muito mais lógico você criar uma cana para você trabalhar nessa época Tardia ou precoce. do que o sorgo.